Então, bem-vindos a este novo episódio do podcast Vamos. Hoje fazemos assim um bocadinho uma retrospectiva deste primeiro ano de transmissões do nosso podcast. Fazemos um bocadinho de avaliação, síntese e projetamos este próximo ano que se aproxima ou que se avizinha, ou começamos também com este podcast. É verdade, isto até parece mentira, mas já passou um ano, não é? Estamos no episódio 53, que na verdade acho que é o 54, tivemos o episódio 0, não é? Sim. E o tempo voa. Voa, sim, o tempo é o tempo, por isso vai com o seu tempo certo. Nós é que às vezes, como temos tantas coisas para fazer, e então voamos nós e o tempo passa mais depressa. Mas de facto sim, para ti então, estás cá há 2 anos, tiveste um ano de podcast, por isso metade do teu tempo aqui na paróquia é de podcast. E dos tempos que estávamos na Católica estudávamos que o tempo era a medida entre a transformação, não é? Entre o antes e o depois, não é? Entre a passagem da potência ao ato. E na verdade parece que não mudou grande coisa, mas quer dizer, não, mas mudou muita coisa, graças a Deus, não é? Para o bem, assim, e cá estamos, não é? Passado 54 episódios e passado então já um ano inteiro de pastoral. Sim, é difícil de ver um ano inteiro assim em 5 minutos, mas assim na última semana, o que é que deu para ver, pelo menos? Então, foi uma semana que por um lado teve algo mais ou menos iguais a outras, que até estávamos agora a comentar antes, isto aqui até seria aborrecido, olhamos para a semana e vemos que estamos a falar de funerais outra vez. Mas tem sido. Sim, é a época da queda da folha, não é? Como dizem os das agências, que também é assim uma época alta, entre aspas. Tem sido todos os dias, sim. E antigamente, antes de estares cá, o padre Roque era o capelão do hospital, por isso acompanhava muitas destas pessoas, acompanhava-as nestes últimos dias, nas últimas semanas, por isso às vezes ele próprio depois continuava também este caminho. O padre Roque fazia imensos funerais que eu às vezes nem sabia que tinha acontecido aqui na paróquia. Hoje, como ele já não está tão habitualmente no hospital, só vai lá quando lhe pedem ou quando o chamam, então ele não tem essa ligação tão próxima, tão direta às pessoas, então os funerais têm calhado mais para nós. E ele tem ficado de backup, e mesmo assim ele também faz, como é óbvio. Tem sido um tempo, é o tempo deles. É verdade, mas além de funerais também foi visitas a doentes, não é? Assim, que agora mesmo há pouco eu também acabei de vir do hospital e tem estas coisas sempre agridoces, não é? Que é bonito ver também o acompanhamento nos momentos mais frágeis, não é? Assim, do fim da vida, como as famílias também vão lá, acompanham, vão do outro lado do mundo só para estar e depois, quer dizer, no meio daquilo que é uma tristeza, não é? Separar-nos de alguém que muito amamos, dar esse amor, não é? E ter também a presença de Jesus nos sacramentos, assim, quando lá está nos bons e também quando vem os mais difíceis. Sim, nos últimos funerais que fiz, 3 deles, tinha feito também Unção dos Enfermos uns dias antes. Sim. Isso foi também essa ligação, mesmo em todos os espaços, em todos os momentos. Mas pronto, Nosso Senhor faz as maravilhas que entende, mesmo nestes momentos assim mais difíceis. Mas nós estamos a chegar ao tempo do Natal, ao tempo do Advento. Aliás, nos Santos falava-se desse dia da morte física dos Santos como o dia Natalis, o dia do seu nascimento para o céu. E nós no Advento esperamos essa última vinda de Jesus. E essa última vinda na vida de pessoal, na vida individual de cada um, também se experimenta nesta primeira fase, neste tempo de passagem. Sim. E é engraçado que ainda bem que o Padre Nuno agora toca nisso, porque hoje, além de estarmos a fazer um ano, também vamos ter assim algumas novidades no podcast, agora daqui em diante, entre os quais vamos ter isto aqui um bocadinho mais dividido. E hoje vamos ter uma parte do podcast lá mais para a frente, em que vamos falar precisamente disto, não é? Temos uma rubrica que é, o nome ainda estamos a trabalhar, não está ainda assim fechado, não é? Mas é o Vamos Aprendendo e falamos, hoje vamos falar do Advento precisamente porque 2 dias a seguir ao podcast vai começar o tempo do Advento, não é? Sim. Sim. Bem, mas o nome não está fechado, não é? Vamos aprendendo, parece assim um bocadinho a martelo. Precisamos ir aprendendo, sim, estas ideias, sim. Portanto, se tiverem ideias, se tiverem sugestões para melhorar assim a nomenclatura, mas agora... Sim, Advento, mas não foi, nem só de funerais e Advento se fez esta semana, não foi? Sim, aconteceu, este domingo que passou foi o domingo de Cristo Rei, e o domingo de Cristo Rei é agora uma tentativa de ser o Dia Mundial da Juventude. Começou no domingo de Ramos, ou seja, no jubileu do Ano Santo da Redenção, em 1983 ou 84, em que o Papa João Paulo II escolheu esse dia, no domingo antes da Páscoa, para ser o Dia da Juventude. Por isso
é também por causa disso que um dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude é a cruz. É a cruz que os jovens levam e transportam por todo o mundo. Mas uma das coisas que se ia sentindo à conta depois da pastoral, não é? Assim, da ação concreta da vida das igrejas particulares, é que a Semana Santa é a Semana Santa, só não devia ter distração nenhuma. Então aconteceu que no Domingo de Ramos, do Dia Mundial da Juventude, em que a equipa do Panamá, sabe, que organizou as jornadas de 2019, iam entregar o símbolo das jornadas a Lisboa, que tinha sido escolhida como organizadora, foi quando aconteceu a pandemia. Por isso, no Domingo de Ramos de 2019, 2020, eu já não sei bem, deve ter sido 2019, não é? Talvez, que 2020 fechou tudo logo assim. Não, foi em março, 2020, portanto, não foi 2020, sim. Já estava tudo fechado. Estava tudo. Ou seja, nós quando começámos a organizar ainda estava tudo aberto, já estavam mais de mil jovens inscritos para irmos ao Vaticano e para estarmos com o Papa, e recebemos a cruz das jornadas e o ícone, mas entretanto ficou tudo cancelado, por isso eles aproveitaram lá no dicastério este tempo para mudar o registro do Dia Mundial da Juventude, não ser no Domingo de Ramos, mas no Domingo de Cristo Rei. Pronto, é uma tentativa, por isso acho que este foi o primeiro oficial, assim, porque no ano passado também ainda estávamos assim meio tremidos por esta altura do Natal, assim, pelo menos a nível mundial. Então foi assim a primeira jornada diocesana da juventude neste Domingo de Ramos. E que cá em Lisboa tinha o impacto, tinha o elan das Jornadas Mundiais da Juventude, que vão ser em agosto, cá em Lisboa. Por isso foram ali em Oeiras, nos jardins de Oeiras, onde costuma ser as festas da vila, e foi o fim de semana todo, de sábado e domingo. Sim, houve gente toda a diocese que foi para lá, ficou a dormir em escolas, pavilhões. Sim, fizeram uma experiência de uma mini jornada, ou pelo menos fizeram uma experiência de uma mini fim de semana de jornada, que tem uma vigília no sábado e depois tem a celebração festiva no domingo com todos. E pronto, e eu vi também, toda a gente pode ir vendo, não sei se pode, mas acho que sim. Eu não sei se redes sociais? Sim, eu não sei se é das redes sociais, mas eu acho que sim. Eu não sei se é das redes sociais, se é WhatsApp, como a gente tem coisas, mas dá para ver, por exemplo, registros das jornadas diocesanas da juventude de Portugal inteiro. Sabe? Como é que foram nos Açores, como é que foram em Setúbal, como é que foram no Porto, como é que foram em Viseu, como é que foram em nas redes sociais, sim, porque eu lembro-me depois, encontrei lá um daqueles miúdos que eu fui animador no campo de férias há 2 ou 3 anos, e a função dele era estar lá em tudo o que era sítio a tirar fotografias. Depois tinha outro ao lado dele que tinha a obrigação de pegar nessas fotografias e pôr nas redes sociais. Portanto, era indireto, estávamos a saber exatamente o que estava a acontecer nas jornadas diocesanas. Sim, mas pronto, mas além de Lisboa, houve também em todas as outras dioceses, nomeadamente aqui em Setúbal, foi o Dom Américo, Bispo Auxiliar de Lisboa e responsável da organização aqui das jornadas, e que, como a diocese de Setúbal está sem bispo, então, a convite lá da diocese, ele foi presidir a celebração final ali no recinto do Cristo Rei, também era domingo de Cristo Rei, isso foi ali que fizeram também essa celebração final da jornada diocesana de Setúbal, da juventude. Pronto, em relação a isto há assim duas coisas que podemos comentar um bocadinho. Em primeiro lugar, é o sentido, a importância desta celebração diocesana, como pode fazer bem nós, igreja, percebemos que a nossa experiência de igreja não se deve resumir à nossa comunidade mais pequenina, à nossa celebração habitual da missa, à nossa paróquia, ou à nossa igreja paroquial, ou às nossas igrejas aqui à volta. Ou só a minha missão, ou o meu movimento, ou o meu grupo de jovens. Tudo isso é importante, tudo isso é valioso, tudo isso é fantástico, mas se nos impede, ou se nos bloqueia, ou se não nos faz experimentar, ou se não nos desafia a experimentar também este convite mais universal, se calhar fica muito pequenino. Por isso era muito importante nós irmos participando, e é muito difícil criar cultura, criar hábito. Nunca ninguém, não é, se experimentou ou se organizou para participar nestes encontros diocesanos, e às vezes é difícil, é complicado, mesmo quando nós convidamos, nós mesmo padres, às vezes é difícil nós participarmos, temos de estar cá a celebrar nas missas, não é? E temos os tais batismos e funerais e catequeses e outras coisas que tais, não é? E às vezes é difícil,
e por isso se calhar falta-nos esse elan, essa capacidade de fazermos convites mais expressivos, mais manifestos, para que as pessoas possam fazer esta experiência fantástica. Eu espero que para a Jornada Mundial da Juventude haja uma consciência, não é, de como é bom, como vai ser bom nós acolhermos, nós participarmos, nós vermos, não é, nós crescermos com este bem de juventude e de fé e de alegria. Mas nestas pequenas coisas que existem as jornadas diocesanas da juventude, existem também a festa da família, ali por volta de maio, junho, existem dias da Igreja Diocesana, quer seja a festa e a procissão do Corpo de Deus, as ordenações, que vai acontecer agora também no primeiro domingo do Advento e normalmente no último de junho ou no primeiro de julho. Há algumas festas diocesanas que nós paróquia, nós comunidade, cada um com certeza segundo as suas disponibilidades e consoante também o seu lugar, não deve descurar. E foi uma das coisas, mais uma vez, ou seja, não foi nada de novo, mas mais uma vez, sim, pelo menos de uma forma organizada, ou seja, de uma forma do grupo, do grupo de jovens, ou do grupo dos escoteiros, ou do grupo do que quer que seja, nem sequer passou. Ou seja, o grupo de jovens foi convidado e estava tudo mais ou menos a encaminhar-se mas depois acontecem sempre coisas mais importantes para fazer ou para organizar e pronto, e não fomos organizados, não participámos nas jornadas diocesanas da juventude, e pronto, e não deixa de ser assim, um espinhozinho, né, cravado na carne, de ver que tipo de igreja é que estamos a construir e em que caminho é que estamos a percorrer, nós todos, né, desde os pastores, os responsáveis, né, de cada grupo e nós próprios como participantes nestes grupos, isto estarmos assim tão fora. Por isso esta jornada tem um bocadinho este tom também um bocadinho agridoce, né, de ser uma coisa importante, mas que às vezes não nos diz muito. Eu acho que em parte, quer dizer, dos feedbacks que eu tive de quem foi, lá está, eu acho que estar só com o bispo já é uma coisa importante, estar com os outros de gente tão diferente e também cristãos a fazer o mesmo caminho é uma coisa muito importante. Mas o feedback que eu tive é que de facto, às vezes quem vai, acho que é um bocadinho desmotivado por aquilo que é proposto, porque não se identifica, porque de facto é difícil fazer uma coisa para 3.000 pessoas, que foram as pessoas que foram à jornada, e que no fundo seja no tom, seja digamos na seriedade ou no grau de seriedade e desafio que dê para todos, não é? Portanto, tinha lá crianças de 15 anos, não é? Assim, adolescentes, e havia também quem tivesse 21, 20, estivesse na faculdade, que se calhar já tinha acabado o percurso de catequese, e o percurso de catequese, quer dizer, de infância, não é assim o inicial, sim. E para o qual pareceu as coisas um bocadinho infantilizadas, disseram assim como uma expressão meio jocosa, não é? Era um bocadinho, não é guiado pela mão, assim. E olha, eu percebo, mas o resto tudo também é valioso, não é? Portanto, metam-se mais, ajudem, façam sugestões, que é para isto aqui ser um caminho conjunto, não é? Não ser só a jornada daquelas paróquias. Infelizmente nós não fomos a única que não foi, enquanto paróquia, não é? Houve outras também. Eu soube que não conseguiram levar ninguém, e não são só aqui à volta, portanto, outros noutros sítios. Mas pronto, mas temos de colaborar uns com os outros para fazer isto aqui de facto uma coisa da diocese, não é? Não é só de um setor ou de uma sensibilidade da diocese. Sim, e é-me difícil ter espírito crítico quando não participo, quando não vou, não é? É-me difícil também ter espírito crítico quando as pessoas da nossa paróquia ou dos nossos movimentos não participam e arranjam desculpas, às vezes com razão, outras vezes sem razão, para não participar. Mas de facto, se fomos nós, não é? Quando nós organizamos qualquer coisa aqui na paróquia e vemos a resposta das pessoas, a gente aprende com a resposta, não é? Não ficamos à espera que a nossa resposta é o supra-sumo. E por isso vemos se as pessoas não vão, ou se as pessoas que vão são mais novas, ou mais velhas, ou são sempre as mesmas, ou é sempre... Mas eu devo dizer que estas jornadas, pelo que me pareceu, também de feedback, foram extraordinárias, ou seja, foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que as pessoas que eu ouvi gostaram muito de falar com o Sr. Patriarca. O Sr. Patriarca estava muito próximo, muito afável, ou seja, sentiram mesmo que sentiram um pastor muito, muito próximo deles, a conversar com eles. Houve muitas confissões também, havia o Parque do Perdão como vai haver nas jornadas. Sim. Não, e o espaço é um espaço muito agradável, que é um espaço que está mais ou menos reservado, mas também está no centro de tudo. Facilmente eles chegaram à praia, por exemplo, eles tiveram uma atividade também na praia, no areal ali de Santa Mar, e aquilo é
É a estrada reta, só estão Sim, lá é em tudo 5 parque. minutos. Então é parque. Por E tem o isso. McDonald's também. Que é E tem o McDonald's ao mesmo ali ao lado também, grande também, é verdade. Portanto, Por isso eu acho que foi tudo ótimo. Foi tudo. Foram, se calhar, estavam 3 mil, podiam estar 10 mil, não é? Podiam estar mais crescidos, mas agora, no outro dia apareceu na capa do jornal do Sr. Bispo do Porto a dizer que não ia haver casamentos nem batizados no fim de semana das Jornadas Mundiais da Juventude. Como é óbvio, nem sequer li a notícia, foi só capa de jornal, mas acho que não me enganarei muito se o Sr. Bispo, no dia das Jornadas Diocesanas da Juventude, de lá do Porto, tiver dito aos seus padres e aos seus leigos a dizer, vejam lá, naquele fim de semana, que não haja nada mais importante do que poderem participar nas Jornadas Diocesanas da Juventude, acolhendo, acompanhando e participando naquela alegria. Por isso, não arranjem nada mais importante para fazer, nem casamentos, nem batizados. Tanto para os padres como para todo o resto. E às vezes também apetece dizer, repetir isso, não é? Nestas atividades diocesanas, é bom que também a gente não arranje nada mais importante para fazer e que seja a coisa mais importante que a gente possa usufruir, até porque são 2, 3, 4 dias ao longo do ano, não é nada de outro mundo. Convém é organizarmos o melhor e começarmos a fazer esse caminho, porque depois no segundo ano já se calhar vai ser mais fácil, no terceiro ainda vai ser mais fácil. Vamos ver se com as jornadas mundiais, não é, da juventude, a gente apanha esta onda, não é, e nunca mais a perde. Eu posso dar um mini testemunho que eu fui no fundo ao final da vigília, porque lá está, tive um funeral e portanto só consegui ir no final de tudo. E na vigília, pronto, de facto estava lá muita gente e fui sobretudo depois também para rezar para os 3 que vão ser ordenados diáconos na próxima semana, que ainda foram meus colegas do seminário, é o Miguel, o Nuno e o Hélio. E bem, daquilo que eu vi, de facto, estava muita gente, tudo a rezar, o Nosso Senhor estava exposto também, e bem, foi assim uma experiência lá está forte, em que uma pessoa também que se cruza com imensa gente que nunca se cruzaria na vida, não sei se fosse ali, e é este sentido também de pertença. Portanto, foi bonito ver o pouco que eu experienciei disso. Bom, só para veres o nível, eu nem sabia que era fim de semana, eu pensava que era só no domingo. Pronto, foi sábado e domingo. Nós ainda estivemos a ver por cá, tentámos organizar e de facto estava tudo encaminhado para isso, mas depois chegou à semana e começaram a vir as baixas, não é? Na semana antes, aliás, não foi logo na mesma semana, mas na semana antes, que aí é que percebemos que, para levarmos 3 ou 4, mais vale dizermos, olha, meus amigos, não... Sim. Pronto, não vale a pena. Então daqui a um ano vamos fazer outra vez a avaliação das jornadas diocesanas da juventude, as primeiras depois das jornadas mundiais, e vamos dizer exatamente o contrário. Vamos estar completamente empenhados, animados. Sim. Não sei onde é que vão ser as jornadas, se calhar até vão ser lá no Parque Tejo, para fazermos depois um bocadinho a celebração do que é que foi uns meses antes. Já estou a dar ideias, se calhar não sei se são boas ou não, mas pronto, continuamos este caminho, e que estas palavras que nós estamos aqui a dizer assim como comentário sejam palavras de alento e de ânimo, não é nada de deitar abaixo nem de criticar. Aliás, se houvesse alguém para deitar abaixo, seríamos nós os dois que somos assim os primeiros responsáveis, não é? por animar, por convidar, por acompanhar e guiar. Por isso vamos continuando a crescer. Muito bem. Então, hoje íamos começar já um bocadinho naquilo que pretendemos que seja o novo formato, que está sempre a caminho, como o próprio podcast, não é? O Vamos. E que, portanto, íamos dividir agora este tempo em 3 secções, se quiserem. Portanto, assim um bocadinho mais organizado. Temos sempre esta nossa conversa inicial, mas depois organizávamos assim rubricas. E então, assim, para começar a primeira rubrica, que depois há de ter também assim um jingle ou qualquer coisa que devemos pedir para fazer. Agora até arriscava carregar aqui num destes botões a ver o que é que sai, mas se calhar vai sair a geneira, deixa lá ver o que é que sai daqui. Ai meu Deus. Não? Oi, não? Não é? Vai, olha, vamos fingir que isto foi um barulho e que começámos então agora uma nova rubrica. Este é o Vamos Respondendo, que é precisamente então onde vamos dando um bocadinho o feedback daquilo que mandam por áudio, daquilo que trazem como propostas aqui para falarmos no podcast. E então nós pedimos a algumas pessoas para, neste aniversário do podcast, darem um bocadinho um comentário, um feedback, o que é que mais gostaram de facto de fazer. Também fizemos com pouca antecedência, portanto tivemos só assim algumas respostas concretas que pedimos a pessoas em particular, pelo que se calhar íamos ou então ouvir e vamos então, depois comentávamos um bocadinho assim também para pensar como é que pode ser este ano de podcast. Então assim, o primeiro que vamos passar, vamos lá ver aqui onde é que está.
Isto, quando se mete com mais tecnologia, também há mais espaço para haver erros, não é? Mas temos aqui então este testemunho de um ouvinte. Olá, Padre Mendo. Olá, Padre Nuno. Que eu não pus o som a funcionar ao mesmo tempo. Olá, Padre Mendo. Olá, Padre Nuno. É com enorme alegria que dou o meu testemunho sobre o Vamos, que, para além de pioneiro, assume um papel muitíssimo impactante, na medida em que, para além de oferecer um conteúdo de muita qualidade, assume um papel educador e, num momento em que existe muito ruído e descredibilização em relação à informação, desconstrói uma série de mitos urbanos através da vossa brilhante capacidade de comunicação, sempre numa conversa próxima e informal. Desejo que nos continuem a inspirar, também com testemunhos vivos do nosso contemporâneo. Muito obrigada e vamos juntos. Um beijinho, Diana. Bom, muito obrigado, Diana, assim, pelo feedback. Assim, um feedback geral, a dizer que gostou, e depois com uma data de classificações que eu se calhar não faria, mas pronto, é assim. E bem, então de facto foi assim, foi também o desconstruir, que de vez em quando desconstruímos também, não somos uns desconstrutores natos, não é? Não é esse o nosso objetivo, mas é orientar para Jesus. Sim, a Diana foi uma das que se preparou para o Crisma no ano passado, não foi? A Diana, sim. Preparou-se, se calhar ela própria também para o batismo, foi batizada e recebeu o Crisma. Por isso ela própria fez esse caminho e aproveitou estes nossos podcasts um bocadinho para ir desfazendo algumas ideias que ela própria, antes do batismo, antes do Crisma, também teria. E se calhar, assim como ela, como a Diana, também haverá alguns dos nossos ouvintes que também têm ideias pouco fundamentadas ou às vezes imagens um bocadinho desfocadas, um bocadinho erradas daquilo que é a mensagem da Igreja ou a pessoa de Jesus. Por isso, se isso servir, não é, com um tom assim mais coloquial, mais à vontade, para dar elementos para as pessoas refletirem por si, ótimo. É para isso também que serve, acho eu, que também serve este podcast. É um bocadinho ajudar a desconstruir tudo aquilo que é má construção. Sim, e ajudar a dar uma visão cristã também do mundo, não é? Com os olhos de Cristo, que de facto é o verdadeiro homem, portanto mostra-nos como é que é ser homem assim, no meio desta realidade. Então, agora temos aqui outro testemunho, vou passar então. Vamos! Carmen e Padre Nuno, pediram para dar aqui um testemunho ou para dizer o que é que eu gosto mais do podcast Vamos. E queria dizer que já ouvi todos os episódios, todas as semanas ouço o episódio da semana, e que isso faz parte da minha semana. Tenho aprendido muito e também tenho dado boas gargalhadas. Parece que estou a fazer parte de algumas conversas que o Padre Nuno e o Padre Mendo vão tendo. Gosto da parte da maneira como começam, como aquele Padre Nuno, como é que foi a semana, e o Padre Mendo, como é que foi a semana. Ajudam a mim, ajudam-me a sentir que também faço parte. Os melhores temas até agora foram muitos. Estive aqui a andar para trás e gostei muito do episódio 12, Deus que sofre, Deus que cura. Gostei muito do Fé e Ciência. Gostei muito da conversa com o Guilherme, da Fé e Saúde Mental com a Joana Tinoco, do matrimónio e indissolubilidade com o António Gaspar. E gostei muito deste último sobre a confissão. E acho que todos os temas que nos ajudam a viver melhor e a perceber a vida da Igreja são úteis e gosto muito de ouvir. Obrigada por estes podcasts, que eu sei que dão um trabalho, mas está a valer muito a pena. Obrigado. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. A Maria é uma das que nos vai ajudando muito a fazer o podcast, porque também vai dando este feedback, assim, quando a gente se vê no final das missas ou assim à porta da igreja, e vai dando assim também algumas ideias, algumas sugestões. Aliás, o outro podcast da paróquia, o podcast que se chama mesmo Paróquia de Cascais, e que tem como conteúdo basicamente coisas que também ela foi propondo, só as homilias do domingo, os ensinamentos que existem, dos retiros, das novenas, das coleções, e uma maneira de as pessoas poderem também, em formato áudio, quando estão a caminhar ou quando estão nos seus afazeres, poderem ir ouvindo e poderem acompanhando a vida da igreja. Por isso, o podcast também se quer isso, quer-se uma conversa
assim familiar, de gente que se vai conhecendo e que se vai fazendo parte da nossa vida. Quanto mais e melhores feedbacks forem dando, se calhar mais nós também podemos ir correspondendo, na medida das nossas possibilidades, àquilo que são os vossos interesses, e por isso é certo que isto exige trabalho e vai existir, todas as ideias que a gente tem, porventura vão exigir muitíssimo mais trabalho ainda, mas pronto, mas ideias a gente vai tendo, feedbacks a gente também vai tendo, gostaríamos assim de mais, só para termos a certeza que é o feedback mais certo ou mais justo, e depois vamos continuando este trabalho, caminhar. Mas muito obrigado. É engraçado, eu acho piada assim, os favoritos que a Maria disse, né? Aquele Fé e Saúde Mental da Joana Tinoco. Eu acho que é um daqueles temas que vale a pena nós depois lá mais para a frente, ou cada pessoa também aprofundar, porque normalmente é uma daquelas coisas que de facto, digamos, a fronteira entre aquilo que é fé, que é a saúde mental, e ir aprofundando nisto aqui é de facto importante para nós não termos os escrúpulos ou qualquer coisa do nosso caminho de fé, e perceber que de facto faz bem nós também estarmos bem mentalmente, e que existe uma cura, lá está, da psique, não é? Daquilo que é a nossa capacidade mental, assim como também uma cura do espírito, e que isto vai de par em par, não é uma oposição. Sim. E bem, depois por último, vamos lá ver se isto corre bem. É um último testemunho da Leonor, que vem em duas partes, que são duas coisas que eu cortei aqui de um áudio que me mandou, são um bocadinho mais específicas, portanto, que dizem respeito ao nome do podcast, portanto, que começa logo a contar um bocadinho como é que foi então o processo que a Leonor também teve no início da ideia do podcast, e como é que isto se podia fazer de uma forma melhor, e ainda antes do podcast existir, houve assim uma fase em que estávamos a ver, olha, então como é que isto se vai chamar? Então a Leonor dá o seguinte testemunho assim no início. Isto. Enfim, fazendo aqui um bocadinho de balanço do que foi este ano de Vamos, se calhar começar exatamente por aí, pelo nome. Logo no início, quando se começou a falar da possibilidade de se fazer um podcast na paróquia, eu própria fui um bocadinho desafiada a pensar no que é que podia ser o nome do podcast, e devo confessar que nenhuma enfim, não sendo eu particularmente criativa, mas as várias hipóteses que me vieram à cabeça estavam muito longe mesmo de serem tão bem conseguidas e tão simples quanto este Vamos. O Vamos apela aqui para caminho, apela para um caminho feito desse lado por vocês e connosco, um caminho muito comunitário, e portanto, de facto, o nome foi mesmo bem escolhido e está mesmo muito bem conseguido. E bem, vamos, para não se lembra do percurso que fizemos até chegar ao nome. Eu acho que as pessoas podem ouvir logo no episódio 0 do podcast. Acho que nós comentámos um bocadinho esse nome. Foi o quê? Nós começámos a brincar um bocadinho sobre as nossas conversas de padres. Éramos na altura ambos vigários, né? Tu eras e és vigário aqui da paróquia. Eu era vigário aqui da vigararia. Sim. E muito bem. E depois vimos que vigários não era assim um nome muito bom de ficar, até porque eu próprio agora já não sou vigário. Ainda bem que não arriscámos naquilo. Ainda bem que não arriscámos, não é? E depois os trocadilhos que a gente usava, se calhar depois havia muitas más interpretações. Era um conto vigário, não é? Exatamente, não dava. E depois a lógica foi, para que é que isto serve, qual é que é o lugar, qual é que é o tom da conversa, qual é que é... E a lógica era muito fazermos caminhos juntos, na prática era isso, e fazermos caminhos juntos, não aqui em círculos, não aqui à voltinha, não é? Mas com uma direção, com um horizonte, não é? Lembrámos também de uma expressão lá do Pier Giorgio Frassati, que era assim um santo da juventude, que agora também é um dos padrões das Jornadas Mundiais da Juventude, que também fez lá uma legenda de uma fotografia dele a dizer em direção ao alto, por isso fomos um bocadinho nessa direção, mas depois percebemos que no mundo inteiro o verso e alto já era assim uma coisa, já era uma marca quase, não é? Desde programas de rádio, músicas, t-shirts, paróquias, já havia tantas coisas com esse nome. Não valia a pena também mais um, não é? Então depois fomos para esta coisa ficámos no Vamos. O Vamos no princípio era muito seco, era muito sem jeito, mas era daquelas coisas que se calhar não tem um tcharam logo no princípio, mas tem estabilidade e tem continuidade e tem possibilidade de crescer
Por isso foi assim um bocadinho, acho que já foi nós com os neurónios todos torrados, porque já tínhamos tentado não sei quantos nomes e tínhamos que ir para a frente, não é? Então ficou no vamos e acabou. E foi engraçado quando a gente começou a sugerir, a dizer o vamos, a reação nunca foi uma reação boa no início, mas como estavam a falar com padres, eles tinham respeito, mas depois passado logo um minuto começaram a ver, mas se calhar, olha, se calhar não é mau, se calhar foi, não tem assim um primeiro grande apelo, não é? mas depois acho que pode render. É engraçado quando se pesquisa vamos assim nas plataformas. Vamos todos morrer. É logo o primeiro que aparece, que é outro podcast também. Daqui a um bocado este vai ser o primeiro a aparecer. e também depois isto aqui ajudou muito o Pedro Vaz, que fez a rubrica inicial, a música inicial, que de facto é catchy, não é? Fica no ouvido e depois uma pessoa fica, como a Maria há bocado cantou, não é? Fica vamos assim nessa parte. Bem, e então agora só para terminar, a Leonor também deixa assim um bocadinho assim o que mais gostou. Vou passar então também a pôr no play. Pop-up me saltam aquele sobre nós sermos testemunhas de Cristo. Isto é um tema que me é caro e, portanto, gostei mesmo muito desse episódio. Gostei muito do episódio sobre a relação da fé e da saúde mental. Esse também me tocou bastante. E o das perguntas das crianças. Quer dizer, esses dois episódios foram de facto deliciosos. Os miúdos têm uma ausência de filtro que é deliciosa e sempre muito ternurenta, e uma lata que nós adultos nunca conseguiremos ter. É um à vontade maravilhoso e que vos colocam perguntas, enfim, deliciosas, que se calhar nós adultos gostaríamos de fazer, mas não temos a lata que eles têm para isso. Quanto a propostas de futuro, ou enfim, coisas que eu pudesse gostar mais de ver, eu quase que prefiro deixar isto ao elemento de surpresa, não é? Porque no fundo é o que vocês têm conseguido manter ao longo destas semanas. Há sempre uma nota final que eu gosto muito, e essa quase que apelo mesmo a que a mantenham, que é as propostas de leitura ou a proposta de um filme. Eu devo dizer que agarro quase sempre nelas, vou sempre ver o filme, vou sempre comprar o livro, mesmo que não o consiga ler logo. É mais um na prateleira da estante, que enfim, que já está suficientemente sobrecarregada. Coisas que eu pudesse gostar de ver mais, talvez não tenha havido muito a resposta a perguntas feitas pelo lado da comunidade. Bom, é verdade, mas se calhar também podíamos receber um bocadinho mais de perguntas para poder responder, portanto, de facto, mas é giro, não é? Coincidiu também aqueles episódios que disse, a Maria, não é? Da saúde mental, das crianças, esse foi um episódio giro também que fizemos e que se calhar com certeza que depois havemos de repetir, porque é giro, não é? E no fundo mete-se assim em comum muitas perguntas que todas as pessoas têm, mas se calhar acham que já não têm idade para as fazer, ou já as supõem que sabem, mas sabem errado, não é? E depois não têm coragem de voltar atrás. Mas bem, obrigado, Leonor. Sim, temos que arranjar uma maneira, se calhar, ainda mais fácil das pessoas poderem fazer, poderem conversar connosco. Tu fizeste este trabalho de mandar umas mensagens e de pedir, fazer estes pedidos a pessoas que nós conhecemos bem, que com certeza correspondem aos nossos apelos. Mas o bom era qualquer pessoa, né, que nos ouça em qualquer sítio, né, que nos possa fazer essa pergunta. Sim. Às vezes não é preciso fazer uma pergunta muito direta, dizer, olha, eu gostava muito de que falassem sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. Ponto. Não sei nada. Agora vai haver o Mundial de Futebol, expliquem-me lá, o Papa porque é que gosta de futebol? E nós podemos torcer por futebol. Uma coisa qualquer, do nada, a gente pode ou responder especificamente à pergunta se soubermos responder, se não, darmos elementos que ajudem a pessoa também a fazer o seu próprio juízo, porque às vezes as perguntas são muito pessoais e nós não conhecemos as pessoas, não é? Claro. Mas sim, nós também queremos muito haver, direto ou indiretamente, essa ligação. Não queremos estar aqui a falar para o boneco, como é óbvio. Sim. Mas bem, então esta aqui foi a nossa primeira rubrica do dia. Agora as próximas vão ser um bocadinho mais curtas, que já nos alongámos um bocadinho. Vamos respondendo, portanto, mandem as vossas perguntas, as vossas interpelações, o que quiserem, para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org, como sempre dizemos. E entretanto, vamos então agora à nossa segunda rubrica, que esta eu espero já funcionar a música. Vamos lá ver se dá, que eu pus aqui há uns tempos e agora é que finalmente vai servir para alguma coisa. É que é? Não? Não é esta? É...
Atenção que depois isto tem direitos de autor e os gajos cancelam-nos a transmissão, por isso tem que ser assim uma música muito rápida. Foi menos de 10 segundos, portanto não podem... Menos mal. Mas bem, vamos às jornadas. Então vamos ter agora habitualmente, claro, quase sempre esta rubrica do Vamos às Jornadas, que no fundo é sabermos o ponto de situação, como é que isto está. E para isso vamos então arriscar mais uma coisa hoje, que é falarmos então com o Francisco Turgal, que está no COP, portanto que está na organização aqui da paróquia, para saber então que novidades é que temos. Lá ver se ele atende. Eu espero que sim, que eu pedi para ele dar para ele estar disponível. Não, agora foi à casa de banho. Não está a fazer um lanche. Não está a dizer que está a estudar. Estou, Francisco? Padre Mendes, está bom? Bem, obrigado. Estás aqui com o Padre Nuno e com o Padre Mendes. Estamos a gravar agora o Vamos. Por isso, cuidado, Olá, cuidado com o que vais dizer, rapaz. Muito bem. Olha, Francisco, como falámos há pouco, então estamos agora a falar e a gravar ao mesmo tempo, para nos pôr então um bocadinho a par do ponto de situação, de como é que estão a organização das jornadas aqui na paróquia, o que é que já se fez, o que é que se vai fazer, assim no curto prazo, como é que é, em quantas é que andamos. Não sei, um bocadinho aquilo que queres partilhar assim com o podcast também para pôr as pessoas a par e saber então o que é que se pode fazer, o que é que se pode ajudar. Sim, olha, nós aqui na paróquia de Cascais, a organização das jornadas está centrada numa estrutura que se chama COP, Sim. Que é Comitê Organizador Paroquial. Pois que isso eu acho que já explicámos aqui também a quem nos ouve há uns tempos. Sim, exatamente. Sim. Exatamente. E que no fundo está organizado em algumas equipas. Temos para já 5 equipas, que é a comunicação, a equipa da logística, os eventos e atividades, uma de finanças e outra de voluntários. Pronto. E vamos ter hoje, dia 24 de novembro, às 9h15. Hoje não, na quinta-feira, hoje é terça-feira. Na quinta-feira, exatamente. Uma reunião no auditório da Casa das Histórias, e que no fundo essa reunião vai servir muito para explicar a todos os voluntários que já se disponibilizaram a ajudar nesta preparação até às jornadas o caminho que nós temos vindo a fazer e aquilo que já foi feito. Pronto, também cada equipa dar a conhecer um bocadinho aquilo que anda a trabalhar, para nos pormos todos na mesma página. E começarmos já também a criar um espírito de missão, um espírito de grupo entre todos, porque realmente somos todos muito importantes nesta preparação. Portanto, a equipa da comunicação anda a tratar de tudo o que é Instagram, os flyers, cartazes para as escolas, essas coisas todas. A equipa de logística anda agora numa fase de já concluir de fazer o levantamento dos espaços de acolhimento onde vão ficar os peregrinos. Portanto, espaços a ideia de acolhimento públicos, não é? Assim, de sítios que não são casas de famílias, mas outros sítios. Exatamente, exatamente. A ideia é que os peregrinos fiquem. A ideia, o ideal seria que ficassem todos em famílias de acolhimento. Pronto, e é nisto também que nós temos estado a trabalhar e já começámos a trabalhar. Não sendo isso possível, que espero que seja, e é para aí que estamos virados, mas não sendo possível, tem que ficar em espaços públicos de acolhimento, e por isso também estão a fazer agora esse levantamento, e por isso a estabelecer muitos contactos com escolas, com pavilhões, com ginásios, etc. Muito bem, porque nós de momento ainda não sabemos exatamente, ou de todo, não sabemos quem é que vem para cá, pois não? Não sabemos ainda, não. Ainda também não sei quando é que vamos saber quem é que vem para cá, de que nacionalidade é que são os peregrinos que vêm para cá. Acho que é uma informação que ainda virá mais para a frente. Sim. Ainda não temos. Portanto, no fundo, nós estamos a disponibilizar-nos para depois a Organização Central saber, olha, ok, então temos não sei quantos sítios para vir para aqui um grupo que pode ser os de língua qualquer coisa, não é? No fundo. Exatamente. Nós podemos, por exemplo, ter, estou a inventar, ter um grupo que vem para cá serem franceses, por exemplo, e que depois esses franceses vão ter catequeses, imagina, Alcabidez. Ou ter, e em Alcabidez ter italianos, por exemplo, que vêm ter catequeses para cá, porque as catequeses estão organizadas por línguas, não é? E, portanto, imagina em Cascais ser tudo as catequeses em italiano, em Alcabidez noutra língua qualquer, em Tis outra qualquer, daí fora. Ok, portanto há atividades que se organizam, que são as catequeses em particular, que são nas paróquias também,
há casas que acolhem as pessoas e que as pessoas não são necessariamente, porque lá está, esta logística é complicada, aquelas que são dessa língua, não é? Pode, se calhar, tem depois de ir a outro sítio. E bem, depois então há os pavilhões e outros sítios que se não conseguimos acolher tudo em famílias, também podem ajudar então nesse apoio de peregrinos que venham para cá. Exatamente. Olha, como é que estamos de voluntários? É preciso mais voluntários? Como é que está assim essa parte? Claro que no fundo toda a gente vai acabar por ser voluntário oficial ou não oficial, porque a necessidade vai bater à porta, não é? Sim. Voluntários temos já registados, por isso oficialmente voluntários de Cascais, voluntários paroquiais de Cascais, temos já registados 23 voluntários e agora lançámos há cerca de uma semana e meia, 2 semanas, as inscrições dos voluntários paroquiais, portanto cá para Cascais, porque precisamos de facto de mais voluntários cá, e tivemos agora assim numa semana e pouco 70 voluntários que se inscreveram, por isso foi muito bom, até porque um objetivo que nós tínhamos logo estabelecido para o fim do ano era ter 100 voluntários inscritos e por isso estamos agora a 3, 4 pessoas de chegar a esse objetivo e está a ser bom, estamos muito contentes com isso. Muito bem. E também então, e as famílias de acolhimento também começaram-se agora também a inscrever potenciais famílias de acolhimento? As famílias de acolhimento também já começámos esse processo de angariação das famílias de acolhimento, também já temos recebido algumas inscrições. Tivemos uma reunião no Centro Pastoral, dia 16 de novembro, com os voluntários mais velhos, por isso todos os que têm mais de 30 anos, e em que explicámos precisamente como é que esse processo da angariação das famílias de acolhimento ia acontecer. E pronto, e estamos também agora a trabalhar nisso, e também tem dado a correr bem. E a ideia era este processo ser determinado o mais depressa possível, não é? A ideia era que este processo ficasse terminado até ao fim do ano, sim. A ideia não, é mesmo um prazo que nós temos. Pronto, depois poderá ser alterado, mas para já é mesmo esta informação que nós temos, é que tem que ser tudo, tem que estar tudo inscrito e já tudo definido, quem são as famílias e pronto, até ao fim do ano. Ok. Olha, Francisco, então fala-nos só da reunião de quinta-feira, dia 24, não é? A partir vai ser o dia em que sai este podcast. Para quem é que pode ir, qual é que é o objetivo da reunião? Esta reunião é aberta a todos os que queiram participar nas jornadas, mas especificamente como voluntários ou como famílias de acolhimento. Por isso, quem quiser ser peregrino não tem muito interesse que venha a esta reunião, podem sempre vir, mas não têm grande interesse porque não vai ser dada nenhuma informação nova relativamente aos peregrinos. Vamos, no fundo, explicar o que é que temos vindo a fazer, também a equipa das atividades, dos eventos, o que é que andam a preparar, falar sobre o projeto das Igrejas Irmãs, que é uma iniciativa a que nós nos associamos e que pretende trazer às jornadas para o ano em Lisboa pelo menos um peregrino com mais dificuldades e que não conseguiria vir sem a nossa ajuda. E por isso temos que angariar quase, não sei de cor o número, mas é ainda algum dinheiro, e também a equipa das atividades tem estado a pensar como é que podemos fazer essa angariação. Criámos também uma equipa de finanças que também vai ser apresentada nessa reunião, e também vamos anunciar que vamos estar no mercado de Natal, na Fiartil, no Estoril, com uma barraquinha das jornadas nos dias 3 de dezembro, no sábado, entre as 17 horas e as 23, e dia 11, no domingo, entre as 11 e as 7 da tarde. Vamos lá ter algumas coisas à venda, por isso convidamos todos os que quiserem a passarem por lá. Muito bem. Olha, só para concluir, não sei se o Padre não quer perguntar alguma coisa. Não, muito obrigado, Francisco. Então, só para concluir, diz-me, olha, sou um miúdo, quero ir às jornadas, como é que é? Tenho de ficar à espera um bocadinho? Quando é que eu me posso inscrever como peregrino, portanto não como voluntário, mas como peregrino, para ir até Lisboa às jornadas? Isso é uma informação que vai sair agora na semana que vem, e pronto, o que eu sugiro é que fiquem, o que eu sugiro era que ficassem atentos ao Instagram do COP Cascais, que é jmj_Cascais, e também ao site da paróquia, onde estão todas as informações
que vão saindo a pouco e pouco sobre tudo o que é jornadas. Portanto, era essa a minha sugestão. Está bem, então peregrinos é só estarem atentos aqui às redes e à paróquia, portanto é via paróquia que se inscrevem, depois inscrevemos o grupo inteiro quando tivermos então aí feito, isso a partir de agora a seguir ao Natal vai... Todas. Sim. Exatamente. Nós recolhemos as inscrições todas dos peregrinos na paróquia e depois a paróquia é que faz a inscrição já de um grupo já formado à organização central das jornadas. Muito bem. Obrigado, Francisco. Olha, obrigado, Francisco. Continuação de bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. E pronto, então aí até quinta-feira, se Deus quiser. Até logo. Muito obrigado, até quinta-feira. Obrigado, Padre Nuno. Obrigado, Padre Nuno. Um abraço. Sim. Um abraço, obrigado. Resumindo assim um bocadinho o que o Francisco disse, assim, só para ficar, nós vamos ter grupo dos peregrinos, são as pessoas entre os 15 e os 30 anos que queiram participar nas jornadas, e a inscrição no site das jornadas das Mundiais da Juventude, a inscrição é feita por grupo, por isso há de ser sempre aqui via Cascais, nós nos inscrevemos como peregrinos, depois podemos participar também como voluntários. E os voluntários também são inscritos também por nós, pelo COP, pela organização da paróquia. E esses voluntários têm, se quisermos, 3 momentos. Não sei até que ponto é que podem ser complementares ou são exclusivos. Temos os voluntários chamados de longa duração, que são aqueles que vão trabalhar até às jornadas, a preparar as coisas, a preparar esta coisa aqui, como o Francisco estava a dizer, das finanças, à logística, à comunicação, às relações lá com o próprio do COL, e a preparar também depois os voluntários, propriamente dito, que são chamados de curta duração. São os voluntários daquela semana das jornadas, os dias antes, como é óbvio, os dias depois, mas aqueles 10, 12 dias em que têm ali as jornadas no meio, e esses voluntários de curta duração podem ser paroquiais, são todas as atividades que acontecem aqui na paróquia, de acolhimento dos peregrinos que vêm dormir ou dos peregrinos que vêm peregrinar e participar nas atividades que há aqui em Cascais, ou podem ser peregrinos centrais. Os peregrinos centrais são os únicos cuja inscrição é direta no site das Jornadas Mundiais da Juventude. É dizer, eu quero participar na organização geral das jornadas e posso ficar no departamento médico, é consoante também as nossas capacidades e aquilo que são as necessidades da diocese ou de quem está a organizar. Por isso, são 3 ou 4 coisas que esta quinta-feira à noite, com certeza que na apresentação ali no auditório da Paula Rego, às 9h30, não é? 9h15, sim. 9h15, sim. Mas na prática vai começar, bem, 9h15. Sim, mas cheguem porque é para escolher o lugar e para começar tudo a horas, que é para não demorar muito tempo, mas vão apresentar exatamente isso, o que é que são as jornadas, o que é que se vai fazer, quais é que são esses vários tipos de participação nas jornadas e quais é que são os passos que nós vamos dar até lá. Boa, vamos às jornadas. Muito bem. Bora lá. Mais uma rubrica. Quer voltar a pôr todos ou não? Quer pôr a musiquinha outra vez? Não. É melhor não. Põe isso mais baixo. Já chega, vai. Era só para passarmos que... Se alguém tiver a ouvir isso, vai ficar surdo. Logo. Não, porque depois o Gonçalo Martínez vai ajustar isto. Não te esqueças de dar essa anotação, porque ele não sei se vai fazer isso. Sim. Bem, então vamos à última rubrica, assim já em tom de apontamento, que já vai cumprir o podcast. Então vamos aprendendo, ou outro nome que eventualmente isto também há de se mudar. Vamos começar então o Advento. E Padre Nuno, assim, como é que vamos preparar o Natal? Como é que preparamos o coração, a casa, as nossas igrejas? Assim, um pequeno apontamento de como é que podemos então viver este tempo de uma forma bonita, não é? Isto já vai um bocadinho em continuidade. É sempre giro, eu acho piada que hoje celebramos no domingo passado o Cristo Rei, e que era muito aquela expectativa do fim, não é? Sim. E depois começamos logo a expectativa da vinda, não é? Sim, mas a primeira semana ainda é um bocadinho a expectativa do fim, ou seja, da última vinda gloriosa de Jesus. Por isso, eu acho que é uma coisa muito, muito boa, é a coroa do Advento, como é óbvio, são 4 velas assim na mesa de jantar ou num sítio bem visível das pessoas que possam acender todos os dias, ou seja, sempre estiverem em casa, assim na hora comum, acender a vela ou na hora da refeição, na primeira semana só acendem uma vela, né? E depois na segunda semana acendem as 2 velas, aquela que pertence à primeira e depois a segunda pertence à segunda, e assim sucessivamente. Este ano vamos ter sorte porque a 4ª vela também vai ter uma semana inteira para poder queimar.
Por isso este ano vamos ter 24 dias, acho eu, ou 20 e muitos, não é? 22 dias, 21 dias de advento. Por isso vamos ter os 4 domingos inteiros, ou as 4 semanas quase inteiras de tempo de advento. Por isso a primeira sugestão é construir a coroa do advento. Depois outra das coisas que pode ajudar é, em cada uma das velas, olhar para uma figura do advento. Nós podemos ter sim, a figura, como é óbvio, a figura de Jesus, que é mais importante. Temos a figura de Nossa Senhora, ela que recebeu Jesus nos seus braços e que nos deu. Por isso nós aprendemos com Maria também a receber Jesus na nossa vida e a ser-lhe fiel até ao fim, como uma mãe ao seu filho. Depois temos o São José, nós tivemos o ano de São José há 2 anos atrás, por isso com certeza que crescemos também na meditação, ou seja, no conhecimento da missão e do exemplo de São José, custódio de Maria e de Jesus, ou seja, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que assegura. Por isso olhámos para São José também. E depois uma outra figura, para ficarmos sempre com o Novo Testamento, a figura de São João Batista, também da família de Jesus, que anuncia, que prepara a vinda, não é, com a sua própria palavra, com o seu exemplo, prepara a vinda imediata de Jesus. Por isso, eu diria, na primeira vela, falem, ouçam, leiam uma leitura do Evangelho onde aparece a figura de São João Batista, e durante essa semana contemplem as suas palavras, arrependei-vos e acreditai no Evangelho, está próximo de vós o reino dos céus, mudai de vida. Palavras só estou a falar de cor, não é? Por isso vejam lá os primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas, tem lá esses episódios todos, e depois, então assim, da primeira para a última seria São João Batista, São José, Nossa Senhora e Jesus, e pronto, para cada vela tem essa figura, e podem, depois consoante as famílias, não é? Desde pintar um desenho, contar uma história, rezar uma oração, ou que seja, não é? Fazer uma petição, assim, uma oração de petição, que às vezes ajuda muito com os mais pequeninos, mas que seja ali assim, um momento, não é uma valsa porque são 4 tempos, mas pronto, mas ali um tempo e é aquilo, como nós dizíamos logo no princípio, o tempo voa, e o tempo do advento pode voar ainda mais. Pois é, vai este tempo por acaso é grande. É grande, mas é importante esse marcar com a vela desde o princípio, depois a coroa do advento, e depois o presépio, e depois a árvore de Natal, e depois como é que se diz, a decoração da casa, e depois essas coisas todas, mas que no tempo do advento o centro seja de facto a coroa do advento. E pronto, esta é a minha sugestão para este tempo do advento. Aliás, era o que nós fazíamos no seminário, no seu tempo também, com a certeza. Era aos domingos, quando havia um novo domingo, juntávamos sempre todos à volta do presépio e da coroa de advento que estava montada no refeitório. Cantávamos em latim, não é? Cantávamos em gregoriano. Qual é que era a música? Já me esqueci. Eu vou-lhe mostrar, que vamos lá ver se corre bem. Tá. Canta lá. Aceli de super tu envius Sim, e depois cantávamos uma antífona com o Santo Dia, não é? Com o Santo Domingo, ou da novena de Natal. Sim, o próprio. E é engraçado que eu lembro-me quando são as ordenações, por exemplo, que são logo no primeiro domingo de advento, às vezes vêm assim antigos alunos do seminário, mas depois não foram padres, não é? Então, se chegaram à altura... E todos cantávamos isto, sim. Lembro-me ver assim uns senhores com 70 anos a berrar isto aqui, assim, com todos os pulmões, porque era assim uma coisa mesmo vivida, era o início do advento, e faziam aquilo com grande alegria e nostalgia daquilo que eram os tempos do seminário. Mas eu hoje, quando vou ao Seminário dos Olivais, e não vou tantas vezes como podia ou como devia, as orações e as respostas das orações, e mesmo esta música, se me pedisse antes de me mostrares, cantei a música que nós cantávamos no advento, epá, não fazia a mínima ideia. Agora bastava ter exposto o play, eu veio cá de baixo e pronto, e sabia tudo, sim. E bem, depois a Leonor pediu uma sugestão. O que é que podemos sugerir para este tempo do advento? Está a ser em direto, nós não combinámos nada, portanto não sei o que é que podemos sugerir. Não sei o que é que podemos sugerir. O que é que podemos sugerir no tempo do advento? Lembras-te de ensinar uma coisa? Nós, o ano passado, fizemos a novena de Natal, que depois também vamos falar mais para a frente, sim, com base naquele livrinho que o Papa Francisco escreveu das figuras do presépio.
Foi do Papa Francisco que nós lemos ou foi do João César das Neves? Nós seguimos o do João César das Neves, mas foi. Mas, então há este livrinho do Papa Francisco que chama-se As Figuras do Presépio, que fala precisamente... É das figuras ou do presépio propriamente dito? Acho que chama-se As Figuras... Como é que é? Deixa eu ver. As Figuras... Presépio... Sim, mas uma proposta de leitura. Uma proposta de leitura. O que é que a gente lê? O que é que a gente ouve? Admirável Sinal. É sobre o presépio, tem razão. Presépio, não é sim. sobre... Pois. Não, nós já sugerimos para lermos esse livro. Já foi o ano passado, já. Sim. É o problema já ser o segundo ano, não é? Não, uma das coisas boas que há, mas não é impossível de comprar, tinha que ser no Seminário dos Olivais, mas é uma das coisas, o Seminário dos Olivais que gravou muito do repertório do Padre Manuel Luís. E tu estiveste lá também, ainda gravaste alguns ou não? Sim, gravei um CD da Misericórdia, acho. Não, Marianos, Cântico de Marianos. Pronto, eu também aquilo ainda começou, já era padre de seminário, mas pronto, também ia lá. Mas existe um que é dos Cânticos do Advento do Padre Manuel Luís, que nós às vezes até pomos aqui na igreja no tempo do Advento e nas confissões do Advento, que a música, aquilo são cânticos salmódicos, ou seja, são textos, a maior parte deles escritos por um que também foi seminarista e foi padre, o Fernando Melo, não é assim que ele se chama, e que fazia poemas, fazia quadras a partir de textos da Sagrada Escritura. E depois o Padre Manuel Luís musicava-os. E musicava-os com este tom, com esta temática do Advento. Por isso são cânticos, assim como nós ouvimos, o Padre Mendo depois-nos ouvir do gregoriano, normal, comum, universal, mas tem este tom, eu não sei falar assim de música, mas tem esta marca da expectativa alegre, mas ao mesmo tempo ainda não concluída. Por isso tem ali um tom que não é triste, nem é festivo, mas é de um júbilo mas que ainda não está completo, ainda não está inteiro. E além de terem textos belíssimos sobre esta vinda de Deus à nossa terra. São para aí 15 ou 16 cânticos, não é? que a gente pode ouvir e pode rezar com eles. Por isso, se conseguirem encontrá-los, não sei se no site do Seminário dos Olivais dá a maneira de os encomendar. No Spotify até, podem agora estar lá tudo no Spotify. Ótimo, então a gente depois põe aqui na descrição o link direto para o Spotify. A ver se mostrava aqui em tempo útil a imagem, mas acho que já não vai ser. O Padre Mendes está muito simples. Por falar em Spotify, nós a partir deste episódio, no Spotify, as pessoas que nos ouvem no Spotify vão também poder ver-nos. A gente vai publicar, não que seja melhor, se calhar o melhor é só ouvir, mas pronto, mas vamos pôr também os vídeos como estão no YouTube, mas assim, escusam de ter várias plataformas, um dia qualquer que vos apeteça ver, porque o episódio tem mais fotografias, ou tem filmes, ou coisas assim parecidas, então tem o vídeo em baixo, no sítio onde basta carregar no episódio e aparece o áudio, ou o vídeo assim em pequena imagem, e depois basta clicar no vídeo e podem vê-lo como se fosse o YouTube. Por isso, a partir desta semana, a partir deste episódio, se não nos esquecermos, se não nos enganarmos, vamos tentar pôr para o Spotify, só para o Spotify, que é a única plataforma que nos dá essa possibilidade. Vamos colocar também, pronto, o Padre Mendo agora pôs aqui uma imagem dos Cânticos de Advento, os Cânticos de Advento do Seminário dos Olivais. E pronto, e depois há de estar aqui a descrição com o canal do Spotify do Seminário dos Olivais, não sei se diretamente para este coisa do Cântico do Advento ou só para todas as músicas do seminário. E pronto, e se conseguirem lá conhecer a nossa voz, tu cantaste esta? Não. Mas eu cantei, por isso se conseguirem encontrar a minha voz lá, que eu não consigo encontrar, não fui solista, mas estava lá também no coiro. Então, terminar, muito obrigado pela vossa paciência, esperemos que este ano continue a ser, ou seja, cada vez mais um ano de graça e que a gente possa continuar a crescer neste caminho todos juntos. Contamos com a vossa ajuda e participação, neste momento usando o mail podcast@paroquiadecascais.org. Vamos ver se ao longo do ano a gente arranja assim um meio mais rápido, não é? Dos WhatsApps da vida ou coisas parecidas, para podermos ouvir a vossa voz também, mas vocês de certeza que sabem mais tecnologia do que nós, por isso aproveitem o podcast e mandem-nos sugestões, críticas, palavras de alento ou desalento, tudo isso vai nos fazer bem para continuarmos a crescer e a fazer este caminho juntos. Vamos a isso. Bora lá, mais um ano.
Vamos